Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de uma doença muito comum, a pressão alta. Com certeza você deve conhecer alguém que tem a chamada hipertensão arterial sistêmica. Então, a hipertensão é um problema sério, primeiro porque ela afeta mais de 30% dos indivíduos adultos no Brasil, e dentro da população idosa esse número sobe para mais de 60%. Segundo, porque ela pode te matar de diversas maneiras diferentes. Se você tem curiosidade e gostaria de entender melhor os malefícios dessa doença, assista esse vídeo. Então, a hipertensão ela pode te matar de duas maneiras principalmente. Uma de forma rápida, através das crises hipertensivas, e outra de forma mais lenta, onde ela vai lesionando vários dos seus órgãos nobres no decorrer dos anos. Agora a gente vai falar separadamente de cada uma dessas entidades. Primeiro delas, a crise hipertensiva. Essa crise ela ocorre devido a um aumento acentuado da pressão arterial, principalmente da PA diastólica, que seria a pressão baixa. Ela deveria ficar na faixa de 80 milímetros de mercúrio e ela sobe para valores superiores a 120 milímetros de mercúrio. Essa subida normalmente é acompanhada de sintomas, né? E esses sintomas fazem com que o paciente procure os serviços médicos de urgência e emergência. Entre os sintomas associados, tem, por exemplo, a cefaleia, que é a dor de cabeça, a dor no peito, falta de ar, entre outros sintomas, tá? Na crise hipertensiva, ela pode aí causar uma deteriorização de órgãos que normalmente já vinham sofrendo ali com a hipertensão prévia, ou seja, o paciente ele possui hipertensão e aí é uma hipertensão crônica, né? E aí a partir daquele momento, devido a uma crise, o pico hipertensivo, você vai ter uma lesão mais acentuada. Dentre os órgãos mais afetados, nós temos os rins, o cérebro, os vasos sanguíneos e os olhos, conforme falaremos mais adiante desse vídeo. Esse quadro ele é caracterizado como uma urgência hipertensiva, pelo risco de perda de função de órgãos importantes. E aí isso vai colocar em risco a vida do indivíduo. Como por exemplo das lesões citadas, a gente tem a perda de função renal, a redução da capacidade cardíaca, lesão da retina nos olhos, a lesão vascular, como por exemplo a aorta. É importante frisar o seguinte, que os sintomas eles não estão diretamente relacionados ao valor da pressão arterial, principalmente em hipertensos aí de longa data, eles possuem uma tolerância maior a essa pressão alta. E aí você pode ter níveis elevadíssimos de pressão alta, uma simples dor de cabeça, sintomas ansiosos ou até mesmo sem sentir nada, que é chamado de assintomático. Existem casos em que o indivíduo, além da pressão elevada, possui sintomas relacionados à lesão aguda, imediata, de alguns órgãos importantes, como por exemplo, convulsão, dor torácica, dispneia, redução do nível de consciência, sinais de AVC, conhecido como sinais focais, entre outros sintomas. Nessa situação, aqui a gente está diante de uma emergência hipertensiva, pois a vida do indivíduo está colocada diretamente em risco. Estando alguns desses sintomas relacionados a condições graves, como por exemplo, a encefalopatia hipertensiva, dissecção aórtica aguda, acidente vascular cerebrais, o famoso AVE, infarto agudo do miocárdio, nefroesclerose hipertensiva maligna e outras condições. Vale destacar que mesmo indivíduos que não possuem pressão alta podem sofrer com uma crise hipertensiva, mas não é só dessa forma que a hipertensão pode te matar. No caso dos pacientes com hipertensão crônica, o quadro ele não é menos dramático. Agora nessa segunda etapa nós vamos falar sobre os casos de hipertensos crônicos, aquele que a pressão ela é elevada ao longo dos anos, beleza? Nesse caso, como mencionamos anteriormente, 30% da população adulta e 60% dos idosos possuem essa doença, embora muitos não saibam desse diagnóstico. Só para você ter ideia dessas proporções, de cada 10 indivíduos que você conhece adultos, 3 possuem essa doença chamada de hipertensão arterial sistêmica. E de cada 10 idosos que você conhece, muito provavelmente, né, estatisticamente, 6 têm essa doença. E o mais alarmante é que essa doença ela pode se apresentar sem a pessoa sentir nada, que nós chamamos de assintomático. E dessa forma silenciosa é que a hipertensão ela vai atacando os seus principais órgãos e esse fenômeno ele é chamado de lesão de órgãos-alvo e será o assunto do vídeo agora, tá? Na lesão de órgãos-alvo pela pressão arterial sistêmica, para receber esse diagnóstico de hipertensão, o indivíduo deve apresentar aí uma pressão arterial sistólica, que é a pressão alta, maior do que 140 milímetros de mercúrio, e a pressão EO, né, tanto um quanto o outro, a pressão arterial diastólica, que é a pressão baixa, maior do que 90 milímetros de mercúrio. As medidas dessa pressão elas precisam ser realizadas seguindo alguns critérios e também em 2 momentos distintos, por exemplo, 2 consultas de acompanhamento. Existem outras classificações, mas a gente não vai entrar no mérito agora. Então, conforme citado, nesse caso a hipertensão arterial sistêmica é normalmente assintomática, sendo as dores de cabeça que bastante gente associa à hipertensão, né? Todo mundo já ouviu falar que pressão alta dá dor de cabeça, ela é presente só comumente quando a pressão já passou de 170 milímetros de mercúrio. Então o ponto de corte é 140 e normalmente a dor de cabeça ela surge em indivíduos que já têm mais de 170, uma pressão extremamente alta.
E, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, somente 50% dos indivíduos que são hipertensos apresentam esse sintoma, que é o de dor de cabeça. Então, ele não é tão bom assim para identificar se o indivíduo tem hipertensão ou não. Tá? Os órgãos mais afetados pela hipertensão arterial de forma crônica são os vasos e as artérias mais calibrosas, como a aorta, porque eles estão recebendo diretamente ali toda aquela pressão gerada pela bomba cardíaca, que é o coração. E ainda nosso corpo tende a privilegiar a perfusão, ou seja, o envio de sangue, para órgãos nobres, como o cérebro e os pulmões. Então esses aí vão estar também diretamente afetados pelo excesso de pressão. Ainda acrescenta a essa lista aí os rins, que eles recebem 20% de todo o fluxo sanguíneo, do corpo. E ele é irrigado logo após, depois do arco da aorta, né? Então logo na saída do coração ali, você já tem as ramificações e são irrigados os rins e eles precisam dessa pressão alta para fazer realmente a filtragem ali. Além dos olhos, que tem delicados vasos ali, então ele é um órgão que está localizado na cabeça, né? Então também tem um fluxo sanguíneo aumentado e possui delicados vasos ali na retina. Então agora que a gente conhece os principais órgãos afetados, vamos entender melhor quais as lesões podem ocorrer em cada órgão. No cérebro, o excesso de pressão ele aumenta muito o risco de acidentes vasculares cerebrais, tanto hemorrágicos, pelo rompimento ali de uma pequena artéria no cérebro, e principalmente os isquêmicos, pelo deslocamento de trombos. Tá? Esses trombos eles são previamente formados, principalmente no pescoço, nas carótidas, e aí levando aí ao AVC isquêmico. No próprio coração também, esse coração vai estar trabalhando mais para poder prover, né, esse aumento de pressão, e isso pode levar à hipertrofia do ventrículo esquerdo, doença arterial coronariana, que são as artérias que irrigam ali o coração, e isso faz com que aumente o risco de infarto agudo do miocárdio. Todos esses danos aí acumulados no decorrer dos anos pode levar à insuficiência cardíaca, tá? Que é basicamente uma falência do coração devido a todos esses fatores. Já nos rins, a hipertensão ela pode levar à disfunção renal, com perda da capacidade renal. E aí os elementos filtrantes, ali, os glomérulos do rim, eles estarão lesionados e aí eles vão permitir a passagem de elementos grandes, como por exemplo as proteínas. Isso leva a um fenômeno chamado de microalbuminúria, que é o extravasamento de uma proteína chamada albumina na urina. Já nos olhos, isso vai se dar na forma da retinopatia hipertensiva, que são danos ali às artérias que irrigam a retina, provocando uma perda progressiva da visão. Vou colocar uma imagem aqui dos danos, né, que você pode encontrar na fundoscopia, que é um exame realizado para identificar essas lesões. Já nos vasos sanguíneos, todos os vasos eles vão sofrer com excesso de pressão, sendo que com o tempo vai sendo desenvolvida algumas doenças, como por exemplo a doença carotídea, doença arterial periférica e a aterosclerose. O último ponto que eu gostaria de destacar é que muitas vezes essa doença por si é extremamente comum, a gente fala que ela tem uma alta prevalência, é muito comum você encontrar a hipertensão arterial associada a outras doenças, como por exemplo diabetes, obesidade, o tabagismo, que elas vão piorar esse quadro e acelerar a lesão de todos esses órgãos, principalmente dessa parte vascular. Beleza? Então é isso, pessoal, esse é o assunto, ele é bem amplo, então se você ficou com curiosidade, queria entender melhor algum desses pontos aí, deixa nos comentários se você quer entender alguma lesão específica, que eu posso estar fazendo um vídeo só sobre isso. Beleza? Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e até mais!